Todos nós conhecemos o Flapjack, aquele garoto de cabelinhos loiros do Cartoon Network, sempre irritando o Capitão Falange e tal. Bem, para quem não sabe, é um episódio que os animadores deixaram de fora, e é muito perturbador. O Flapjack foi cancelado há um pouco atrás, e os animadores pretendiam encerrar a série com um episódio chocante, mas não fizeram. Eles fizeram uma cópia do episódio final, mas nunca lançaram porque ele foi visto por um público pequeno, somente para testes. Por coincidência, eu estava no meio desse grupo. Conhecia um dos animadores, ele me levou para uma exibição especial. Porém, o que eu vi era completamente inimaginável. O desenho animado começou normalmente com a introdução e tal. O cartoon de título para o episódio era Goodbye Flapjack. Apenas um texto simples com fundo preto, ao invés de uma música boba e animada na hora de mostrar o cartão de título. Não havia nenhum som, somente um sussurro fraco. Eu não conseguia entender o sussurro, mas acho que ele dizia repetidamente adeus Flapjack. O início do episódio mostrou Flapjack pulando ao redor do cais. Então o Capitão Falange o impede e diz alguma coisa em latim. Pelo que eu pude entender, ele havia dito subsito cursor ite navale, que significa pare de correr na doca. Ainda bem que tinha aprendido latim no ensino médio, mas fiquei me perguntando por que diabos ele teriam feito aquilo. De repente, Flapjack começou a rir de um jeito muito assustador. Em seguida, olha para o capitão com uma expressão muito vazia. Bolha vem nadando em direção a eles, e quando chega, pergunta em um tom bem calmo: o que está acontecendo aqui? Falange, você está ensinando o que o Flapjack deve fazer? Falange começa a rir, muito maníaco. Flapjack parecia muito triste. Bolha começa a gritar com o capitão: para de rir. Em seguida, todos os personagens no desenho pararam. Ficou tudo em silêncio. Flapjack olha para a tela com um olhar vazio. Então, a tela ficou estática durante uns 10 segundos. A cena então volta ao cais. Flapjack correu em direção para a loja de doces, com uma aparência muito triste e depressiva no rosto. Ele entra na loja de doces e não havia ninguém lá. Estava tudo escuro. De repente, Flapjack se sente e começa a chorar. Então Luiz Hortelã sai da sala dos fundos perguntando: o que de errado, Flapjack? Flapjack encara o Pete com uma cara muito nervosa e demente. A expressão dele arrepiou até os pelos de minhas costas. Ele então correu para fora da loja de doces em direção ao cais. O capitão estava sentado no banco em frente ao mar. O Flapjack veio correndo para ele. Em seguida, saltou para o mar e a bolha começou a correr atrás dele gritando: não, bebê, não! A tela mostra o Flapjack afundando para o fundo do mar. A cidade inteira olha em direção ao cais e o capitão começa a rir. Bolha então volta segurando o cadáver de Flapjack do mar e joga-o no cais. Então Bolha olha para Falange e grita com uma voz desesperada: ele é apenas uma criança, Falange. O que é de errado com você? Foi a cena mais assustadora e perturbadora que eu já vi na minha vida. Um dos cidadãos então diz: é tarde demais. O médico olha para Flapjack e por fim diz uma voz muito baixa: ele está morto. Todos os cidadãos se afastaram cabisbaixos, e o episódio terminou com Bolhas chorando ao lado de Flapjack e com o capitão se afastando cabisbaixo também. A tela desaparece. Ela fica preta por mais ou menos um minuto. De repente, a tela rapidamente pisca a imagem do corpo de Flapjack morto, mutilado com uma piranha presa nos restos de seus braços, se contorcendo por ar. Então, a tela começa a piscar imagens muito assustadoras de Flapjack e por fim dizia na parte inferior da tela: descanse em paz, Flapjack.